da largata à borboleta. Todos vamos passar por este processo. Assim foi com Laura. Deixou seu corpo de 3 anos para se transformar em um grandioso espírito de luz. Que possamos ser como uma criança, não guardar mágoas, rancor, inveja, ódio, nem desejo de vingança. Laurinha, vocês não têm noção da emoção, gente. Só temos a te agradecer por nos ensinar a amar, perdoar, servir em nome do Cristo Jesus. Agradecimentos a Hugo Belônia e Igor Flávios pela revisão do livro, a Brenda Chaia pela digitação e a Ney Melo pela capa e pela música. Conosco, Luiz Gustavo. Desculpe. Muito bem, muito bem. Boa noite a todos. Tudo bem com todo mundo? Se não tá, vai ficar. É isso que a gente está aqui. Bom, eu vou tentar usar isso aqui, eu sou meio... Gente, é com muita alegria que nós estamos aqui novamente. Queria agradecer e xingar o nosso querido irmão Augusto César Neto pelos problemas que ele me arruma com os temas que ele pede que a gente faça. Mas, obviamente, isso é uma brincadeira, ele já conhece e a gente agradece. Eu estou nitidamente diante de um desafio maior do que a minha capacidade cognitiva, sem sombra de dúvida. É muito complicado falar de um livro num espaço curto de tempo. E principalmente um livro com 297 páginas, se não me engano. 206, obrigado. Com 206 páginas. Na diagramação final ficou 206, é isso? Não, entendi, ótimo, beleza. E aí o que acontece? Evidentemente, por mais que eu queira dizer algumas coisas aqui e compartilhar algumas ideias contigo, a gente tem o desafio de trazer ao mesmo tempo um resumo, sem perder a grandeza daquilo que está sendo descrito na obra. Então, muitos de vocês irão ler o livro, e aí, consequentemente, vão perceber nuances e detalhes muito bonitos, muito bacanas, de uma série de diálogos e conversas. O livro é muito rico do ponto de vista dos diálogos e das coisas que são ditas. O livro possui muitas sutilezas e eu espero aqui falar um pouquinho do contexto em que as coisas aconteceram e, embora a gente esteja muito falando sobre a atuação de um espírito, né, que reencarna na Rússia com o nome Nikita, e que é um espírito de grandeza chamado Laura e que continua, né, mantendo a sua aparência de criança para poder auxiliar e trabalhar no plano espiritual. Temos um quadro dela aqui do lado, mas está bem na viga aqui, né? Exato, está ali no cantinho. E, evidentemente, nós vamos trabalhar alguns pontos, mas eu gostaria muito da gente conversar, e aí mesmo para aqueles que eventualmente não lerão o livro, por alguns fatores, gostaria de conversar um pouco sobre os aprendizados e conhecimentos de um espírito chamado Andrei. É assim que ele se nomeia na obra. Tem um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e esse livro recebeu o nome de Falou e Disse, de um espírito chamado Augusto César Neto, que à época do livro, na época da psicografia, tinha uma pegada bem jovem, com uma linguagem bem adequada ao contexto jovem da época em que ele chegou ao plano espiritual e começou a ditar as suas mensagens através do nosso querido Chico Xavier. E me chama muito a atenção, do livro Falou e Disse,
uma historinha, uma parábola que Augusto nos conta, lá no capítulo 4 do livro chamado Caminho de Luz. E essa mensagem é uma carta direcionada à senhora Yolanda, né, cuja carta começa dizendo: querida mamãe. E ele vai contar essa parábola para a gente com os seguintes dizeres. Dizem que nos primeiros tempos do mundo, há muitos milênios, a morte só aparecia entre os homens atendendo a chamados da longa vida. A criatura nascia, desfrutava dos bens da terra e unicamente, quanto mais que centenária, é que se via recolhida pela morte a renovação. Só que o que acontece? Os homens, os seres humanos, nós, nos apaixonamos pelo poder terrestre e começamos a lutar entre nós mesmos. Então, aqui em linhas bem gerais, tá? Nessa parábola que Augusto nos conta, todo mundo aqui vivia muito, 200, 300 anos, e aí só depois que a pessoa vivesse esse tanto de anos, é que a morte viria buscá-los. Com o passar do tempo, os homens foram brigando entre si, guerreando, e aí, pisando o chão do planeta, não mais queriam saber dos céus e nem da luz divina, nem da luz que a divina providência lhe reservava. Empenhavam-se todos a guerra incessante, criando ódio e sofrimento, a ponto de mais nada enxergarem senão as criações de seus próprios enganos. Não mais olhavam as estrelas, esmagavam as flores sem consideração, nodavam as fontes, incendiavam os campos, apedrejando-se uns aos outros. É claro que é difícil para a gente entender isso, porque nós não fazemos isso mais hoje, certo? Correto? Sim ou não? Tem guerra ainda no planeta, gente? Olha só. Tá? Diante disso, os anjos orientadores do mundo foram a Deus, rogando medidas que liquidassem com semelhantes atropelos. Os anjos foram para Deus e falaram assim: olha, o negócio está feio aqui, viu? O povo está perdido. E aí o Senhor Deus ouviu os anjos, né, nas suas rogativas: olha, a situação na terra está difícil. O povo chega lá, briga, se apedreja uns aos outros, caçam confusão, adoidado. E eles passam 200, 300 anos, não se preocupam com os céus, passam esse tempo todo brigando. E aí Deus vem trazer esse problema aqui para você, ajuda a gente a resolver essa questão. Dizem que Deus ouviu a queixa, pensou muito. Essa é uma parábola, né? Deus pensou muito naquilo e disse o seguinte: todos os homens e todas as mulheres na terra são meus filhos e não posso abandonar a ninguém. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ajustar isso aí. Peçam a morte para que de agora em diante traga para os céus todos aqueles que precisem de menos trabalho na vida física. Isso pode ser que reacenda de alguma forma a chama do amor nos lares terrestres. Foi aí então que, a partir desse momento, a morte passou a conduzir crianças e jovens na direção do mais além. Então, até esse momento na parábola que Augusto nos conta, crianças e adolescentes não morriam, não desencarnavam, não perdiam a vida, porque o objetivo era vir para a Terra, passar centenas de anos aqui e só ir embora depois de muitos séculos. Desde então, conta Augusto para a gente, apareceu um caminho de luz entre o céu e a terra. Caminho formado pelas preces e pelas lágrimas de todos os que choravam a ausência de entes queridos. Então, até então, o homem não se preocupava com nada, só briga, guerra, mas a partir do momento, crianças e jovens começaram a desencarnar, a ir embora, não mais de forma centenária, criou-se um caminho nos céus, formado pelas preces e pelas lágrimas de todos que choravam a ausência, e a gente teve um novo caminho, uma nova estrada, uma nova trilha entre a terra
e o céu. Colocando o coração nessa estrada aberta entre o mundo e o céu, as criaturas humanas regressaram ao culto do amor e da fé ardente em Deus. Esse caminho de luz, querida mamãe, tem um nome bendito. Qual que é o nome desse caminho? Saudade. É assim, gente, nesse contexto, que surge a obra Laura, Meu Raio de Sol. Vocês lembram que no início da conversa, eu disse a vocês que eu queria dar um pouco mais uma ótica do ponto de vista do espírito Andrei, que aparece como personagem principal dessa obra, em relação aos acontecimentos. É evidente que quando eu digo, né, Laura, Meu Raio de Sol, eu estou fazendo referência a alguém que impactou de forma altamente esclarecedora e iluminadora a vida de alguém. Mas eu quero aqui fazer uma conversa para vocês do quanto almas benditas impactam o nosso caminho e a partir dessa proximidade a nossa vida se transforma. Alguém já teve algum ponto da sua vida impactado por alguma pessoa querida, ou pelos ensinamentos dessa pessoa, ou pela forma que essa pessoa te trata, ou então até mesmo pelo desencarne dessa pessoa? Alguém já teve a vida impactada por outra? Levanta a mão só para eu saber. Só isso? Mais gente? Levanta a mão. Quem teve a vida impactada por outra pessoa? Agora beleza. Agora o número fez mais sentido para a gente. A grande maioria de nós, em algum momento da vida, teve a sua existência impactada pela presença de alguém. E no caso específico do livro Laura, Meu Raio de Sol, esse livro vai contar a trajetória de vários espíritos que estão interligados pelo amor e pelo ódio. Infelizmente, o vínculo nem sempre é 100% positivo. Focando na encarnação de um camarada chamado Andrei Rybakov, na Rússia do século XIX. Como foi o processo de evolução espiritual dele, como foram os encontros que direcionaram esse trabalho, a evolução deles através de uma situação de dor e de perdão, e o interessante é que esse perdão veio exatamente da dor, e a missão posterior dele, que veio parar no Brasil. Talvez a gente até conheça o cenário dele. Vamos ver aqui como é que é o cenário. Nesse livro, eu queria chamar muito a atenção quando vocês lerem, mas eventualmente, se alguém não ler, a mensagem é muito tranquila e muito clara. A gente tem uma estrutura de organização da obra que é muito interessante, que diz muito pra gente de uma organização ali nos 3 primeiros capítulos, basicamente, da obra. A trama está mais ou menos disposta nesses 3 primeiros capítulos, e aí os desdobramentos vão sendo realizados depois. O primeiro capítulo do livro já fala de um planejamento reencarnatório de um espírito que reencarnaria novamente sobre o sexo feminino, né, sobre um corpo feminino. E esse espírito teria a missão de ativar alguns sentimentos e direcionar as emoções de um determinado grupo a partir do momento que ela nascesse. E é interessante porque tem uma conversa no plano espiritual muito enriquecedora entre um mentor chamado Apolo e um aprendiz desse mentor chamado Antônio, e eles discutem sobre como será a encarnação desse espírito. Esse espírito é conhecido nas suas últimas encarnações como Laura, foi o nome que parece ter permanecido, né? Embora ela tenha um outro nome no Egito Antigo, né? Radif. Esse cenário é o cenário que parece mais indicado para esse espírito. E ela está planejando reencarnar. O mentor diz, olha, ela vai reencarnar, ela vai ligar uma série de espíritos que precisam se acertar. Os espíritos que ela precisa ajudar no processo já estão encarnados, e ela vai entrar nesse cenário para ser dínamo, para ser catalisadora da transformação de quem estiver disposto a se transformar.
E o que é interessante é que no capítulo seguinte, ele já começa numa reunião entre membros de famílias abastadas na Rússia, no século XIX, e naquele padrão típico, né? Muita bebida, muita mulher, muita farra, muita taverna, e eles, nesse cenário, estão curtindo a vida. Entretanto, trazendo uma coisa interessante que a gente também trouxe na conversa sobre Roma em mim, um dos espíritos já estava meio cansado dessa vida. Cansado de uma vida repetitiva, de uma vida só de prazeres terrenos imediatos. E ele confessa para os amigos, esse espírito, que estava encarnado sob o nome de Andrei, ele era um nobre da época. Ele, nessa conversa lá na taverna, no bar, com todo mundo bebendo, tomando conhaque, ele então, nesse momento, acaba sinalizando que está ficando um pouco cansado daquilo. E ele até fala, estou me cansando de tudo isso, Pecha, que era um dos amigos que estavam presentes. E ele vai dizer que teve um sonho. Naquela noite ele havia tido um sonho, e que nesse sonho ele se casava com uma bela moça, e que eles estavam idealizando filhos que viriam desse relacionamento. Obviamente ele foi zoado ao extremo, né? Imagina sendo uma turma de amigos, um monte de gente bebendo ali, já meio sem lucidez, conta que está um pouco cansado daquilo e que sonhou, estava se unindo a alguém que pretendia ter filhos. É evidente que aí todo mundo vai brincar com a sua cara, vai zoar com você, e aquilo vai tomar um rumo ali que a grande maioria dos presentes não vai dar muita seriedade àquilo. E aí, já no capítulo seguinte, a gente tem o delineamento dos principais encontros que vão acontecer. Andrei tem uma pratinho de flor caído. Andrei vai então ao baile junto com outros amigos e familiares e, enfim, há todo um contexto para isso acontecer, mas imediatamente Andrei se vê magnetizado, se vê totalmente atraído de uma forma muito bonita, de uma forma de conexão com uma mulher que se chamava Lizzie, né? No contexto que a gente tem aqui. E isso começa a trazer alguns problemas. Andrei tinha uma grande admiradora que passava dos limites da pura e simples admiração, forçava o relacionamento a qualquer custo. Interessantemente, ela se chamava Sofia, na obra ela aparece como Sofia. O interessante é que do grego sofós é sabedoria, né? Ela tinha muita coisa menos sabedoria nesse contexto. E forçava o relacionamento de qualquer maneira. E ele sempre dizendo, olha, ela é pura e simplesmente uma amiga, e não tem a menor chance da gente ficar junto. E ele sempre dizia isso, talvez de uma forma não muito assertiva, às vezes na vida a gente precisa ser muito firme em algumas coisas, mas de tal forma que ela continuava nutrindo esse amor, e ele dizendo que aquilo não passava de uma amizade, e sempre que oportunizado, dizia que não havia chance deles seguirem. Só que, nessa festa, nesse baile, houve um grande problema, porque a Sofia esperava, nesse momento, que a Andrei avançasse em relação ao sentimento que ela tinha. Só que aconteceu exatamente o contrário. O Andrei, nesse momento, se sente totalmente magnetizado pela figura de Lizzie, e nós temos mais um problema. Um dos seus amigos, Boris, já havia dito que era apaixonado pela Lizzie. E a partir do momento que Andrei desenvolve toda essa admiração pela figura de Lizzie, não só Sofia começa a se sentir desprezada e menosprezada, mas também Boris passa a se sentir traído pelo amigo, porque ele havia dito que tinha um grande interesse por ela, e que tipo de amigo se interessa pela mulher que um amigo está apaixonado?
E o interessante aqui é que ao longo dos capítulos, o que fica muito claro para a gente é que há uma conexão pura, bonita e legítima entre Andrei e Lise. Só que nem sempre, quando há uma conexão bela, a gente deixa de ter efeitos colaterais nas outras pessoas envolvidas no grupo. E é mais ou menos isso que acontece. A trama vai se desenrolar em grande parte na beleza e na grandeza do amor de Andrei e Lise e nos problemas que Sofia e Boris têm para poder lidar com a frustração das suas expectativas. Eu não sei se já aconteceu com vocês, não sei se vocês passaram por isso em algum momento da vida, mas alguém aqui já passou por alguma frustração? Alguém aqui queria muito alguma coisa e isso não aconteceu? Alguém não. Hã? Alguém não. A pergunta tem que ser o contrário. Alguém não passou por isso? E aí, gente, isso é muito interessante para nós, porque assim, o objetivo principal dessas obras que são trazidas pelos Espíritos é justamente a gente se espelhar nos personagens, se colocar no lugar deles com evidente alteridade, né? Saber se colocar no lugar do outro, e perceber que muitos dos casos que são contados poderiam ser nós, inseridos naqueles papéis. Então aqui nós poderíamos, né, respeitado o devido contexto, nós poderíamos estar em papéis de Andrés, nós poderíamos estar em papéis de Lises, nós poderíamos estar em papéis de Boris, nós poderíamos estar em papéis de Sofias. E isso acontece, já aconteceu muitas vezes, mas o objetivo é que a gente veja nesse cenário, e especialmente no nosso caso, quando a gente passar por eventuais frustrações, porque elas vão acontecer, a gente não vai conseguir tudo aquilo que a gente quer, às vezes graças a Deus, porque o que a gente quer é um problemão pra gente, mas que é necessário, em determinados momentos da vida, abrir mão daquilo que a gente quer desesperadamente e entender que a vida tem o seu fluxo e que a gente deve seguir apesar disso. Bom, é evidente aqui que é bem complicado a gente falar de um livro de 22 capítulos em menos de 1 hora. E até esse não é o objetivo, né? Mas qual é o cenário que começa a se construir? A Sofia começa a sentir muitos ciúmes e começa então a trabalhar para poder separar o Andrei de Lise. Orgulho ferido, né? Ela começa a trabalhar ali em cima porque está com orgulho ferido. Quem devia estar com ele sou eu, não ela. E aí então, obviamente, o sentimento de Andrei fica mais forte por Lise. E aí é muito difícil de entender que nós temos aqui duas pessoas que estão com orgulho ferido. Sofia, que foi deixada de lado, e do outro, qual foi o amigo que foi traído, entre aspas, na cabeça dele? Boris. É muito difícil para vocês entenderem que com o passar do tempo vai ocorrer uma confluência de interesses? Vocês lembram do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que espíritos afins reencarnam na mesma família? Afim não é sinônimo de harmonioso não, tá, gente? Afim é sinônimo de afinidade. Se eu tenho afinidade para assaltar banco, eu vou atrair que tipo de afinidade? Gente que gosta também de assaltar banco. Afins se atraem. Esquece essa ideia de opostos se atraem, que isso aí é bobagem. Afins se atraem. E aí, evidentemente, você tem a figura da Sofia, condoída pelo fato de ter sido deixada de lado. Isso vai se agravar muito mais daqui a pouco, a gente vai ver como que a coisa vai conduzir, não vai dar tempo de entrar nos detalhes. Vocês vão ver que isso vai atingir um ápice. E Boris também quer separar o casal, quer separar André e Lisa. Não faz sentido deles ficarem juntos. Ele me traiu, ele é um amigo mau, né? Em várias partes do livro ele fala, olha, você é meu amigo, mas eu te odeio. Não consigo sentir, a não ser ódio por você. Não tem como.
Eu confiei em você, contei que eu estava gostando da Liz, e aí você vai e fica com ela? Começa a levar, isso não vale nada. Mas a ideia é que, em nenhum momento, Sofia ou Boris foram enganados. Ninguém deu justas expectativas para eles. Eles, por conta própria, fizeram questão de querer o que eles queriam. Pronto, e acabou. Sofia não queria saber se o Andrei queria ficar com ela. Chega até o momento do livro que ela fala: se você não me ama, eu vou amar por nós dois. Já ouviram isso aí, né? Em algum momento. Eu vou amar por nós dois. Não tá legal isso. Não tá parecendo muito evolutivo, não. E por outro lado também, Boris se sentiu ferido, porque nutria o sentimento por Liz. E o melhor amigo pegou a namorada que ele queria, mas só esqueceu de perguntar para Liz se ela queria também. Estou trazendo isso aqui num contexto mais popular para a gente entender esse cenário e como as coisas vão se desenvolvendo a partir daí. A amizade se rompe, evidentemente. Como a gente disse, espíritos afins se atraem. Boris e Sofia acabam se unindo no ódio para destruir a felicidade de André e Liz. Acontece uma série de fatos em que Sofia força um casamento com Andrei. Há todo um contexto para que essas coisas aconteçam, né? Há todo um contexto para que isso chegue a esse finalmente. Porém, Andrei, no altar, diz que não amava Sofia, que amava outra mulher. A ideia é que desse um choque de realidade nela, né? Já que ela não me ouve, já que ela não me escuta, eu vou dar uma prova cabal disso no altar, né? Alguém aí gostaria? Levanta a mão só para eu saber se gostaria de ouvir um não no altar, na hora do casamento? Acho que não. O irmão desencarnado lá atrás pode baixar o braço, ficar. Ninguém quer, obviamente. E aí, evidentemente, o nível de humilhação fica tanto para ela, que a partir desse não no altar, ela jura vingança de qualquer forma, e aí, evidentemente, atrai espíritos que pensam da mesma forma, da mesma maneira. Com o passar do tempo, o amor de Andrei e Lise se fortalecem ainda mais, eles acabam se casando, e a prova maior, que era uma união do bem, vamos dizer assim, é que eles vivem de maneira harmônica, em sintonia com o bem. Então, quanto mais nosso irmão Boris e a nossa irmã Sofia desejavam vingança, qual é o tipo de companhia espiritual que eles iam atraindo para perto deles? Boa! Quanto mais você quer vingar e destruir a vida do outro, o que acontece? Espírito bom do seu lado? Consequentemente, espíritos também desequilibrados. E esse processo vai se agravando. A partir de um determinado momento, Liz anuncia que está grávida. Vocês lembram que no início da conversa, eu disse que o Andrei tinha uma característica muito específica lá no bar. Ele estava discutindo com os outros, bebendo, falando de mulher. Ele fala uma frase lá que é bem diferente do que o pessoal está conversando lá no boteco, lá na taverna. Vocês lembram o que era? Opa, estava o quê? Cansado já dessa vida de bebedeira e mulher. Já tinha um movimento na alma dele de repetição em relação àquilo. Não agregava. Mas ele, de alguma forma, talvez por repetição de algum padrão do passado, continuava ainda muito com aquele perfil de príncipe general, de guerreiro, né, de uma carreira militar. A partir do momento que Liz anuncia que ela estava grávida, ele é tomado de uma alegria fora do comum, e ele então começa nesse momento a já repensar esse posicionamento dele de guerra, esse posicionamento de general, e começa a ter as fibras do coração mais amolecidas. Quem vai nascer? Filho de Andrei e Lise, uma menininha, vai receber o nome de Nikita, que eu acho que vocês já imaginam quem deve ser essa menina que está reencarnando para ajudar no equilíbrio do grupo. Alguém quer chutar o nome? Boa! Muito bem. Bom, Nikita nasce, teve um parto muito difícil,
A partir desse parto, Lise não pode, inclusive, ter filhos depois, ela acaba não, ficando impedida de ter outros filhos. E o André, então, se transforma com o nascimento de Nikita, deixa aquela rigidez militar que ele tinha e começa, então, uma vida de um pai amoroso e devoto. Bom, vocês lembram do Boris e nosso irmão Boris, da nossa irmã Sofia? Eles estão cada vez mais devotados ao mal, tentaram separar Lise e Andrei de qualquer forma, mas não tinham conseguido atingir o seu intento, justamente porque era uma união do bem. Vocês lembram que era uma união de sintonia, uma união harmoniosa? Só que os planos maquiavélicos deles continuaram. Depois de uma série de circunstâncias, a gente tem uns 2 capítulos explicando alguns fatores específicos. Eles fazem uma tentativa, colocam uma cigana no meio para sequestrar. Enfim, eles acabam, Lise e Andrei acabam perdoando essa cigana, e essa cigana acaba trabalhando para eles depois, e continua a vida com eles, como uma das servas. A Sofia envia, lembram que o Andrei, ele era militar, estava em uma campanha. Sofia manda uma carta falsa para Alice, falando que o Andrei está ferido. E aí, com conteúdo de, nossa, o Andrei vai morrer. Ela prepara a sua viagem, prepara uma carruagem e viaja às pressas. Só que havia um plano de sabotagem. Havia um espião infiltrado chamado Ivan. O Ivan afrouxa as porcas e parafusos da carruagem e a carruagem acaba, depois de um determinado contexto, acaba caindo num precipício. Nessa queda, nossa querida Nikita não consegue sobreviver, como a nossa Érica disse aqui. Com quantos anos, Érica? 3. Apenas 3 aninhos. E a Alice fica gravemente ferida. O André encontra a filha morta, aquele cara que tinha sido tomado pela leveza e pelo amor e pelo carinho, pelo afeto de ser pai. E ele encontra a filha morta e entra em profundo desespero. Bom, há uma série de coisas muito interessantes. Tem um cenário muito legal nesse propósito aí. Depois, o próprio Andrei vai falar no último capítulo sobre isso. Eu vou trazer o texto dele, mas eu vou adiantar aqui um pouquinho. Esse desencarne da sua filha tem um impacto absurdo sobre a existência dele. As tardes dele e as noites se tornam extremamente tristes. Ele vive, embora extremamente amargurado pela perda da filha, ele não vê muito sentido e é tomado por uma profunda tristeza. Embora ele e a esposa se apoiassem no outro com muito afeto e muita profundidade, e a ligação dos dois dava sustento um ao outro, a melancolia da perda da filha, que ele tanto amou, que ele tanto desejou e que tanto transformou o coração dele, ocupava um espaço enorme. Porém, nesse contexto, pela condição, inclusive abastada que ele tinha, ele começa a como é que é o nome quando você hospeda a pessoa na sua casa? Dar hospedagem, né? Ele começa a dar hospedagem a um senhor que vinha da França para a Rússia promover alguns estudos e algumas discussões. Esse senhor se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Pronúncia é essa mesmo? Tá certo? Alguém já ouviu esse nome alguma vez? Hippolyte Léon Denisard Rivail? Ou Rivaux, dependendo da pronúncia. Alguém já ouviu falar? Só os encarnados agora? Como é que é o nome dele? Qual é o pseudônimo que ele adota na escrita das suas obras? Allan Kardec. E aí, a partir desse encontro, a vida de Andrei se transforma. Ele começa a entender que a morte é uma lenda. E esse espírito Andrei, que já estava
num processo de transformação interior, em contato com essas verdades do Espírito, em contato com essas verdades de que a morte não existe, de que ninguém perde ninguém, ele se abre para uma possibilidade maravilhosa. A partir do momento que ele entende isso, ele começa a aceitar o fato de ter perdido sua filha amada, e que essa é uma circunstância da vida, a conexão com os ensinamentos, que ele desconfiava muito no início, mas ele resolveu dar crédito e entender esse cenário. Ele começa a ter visões da sua filha que havia desencarnado. E esse cenário muda completamente o ambiente íntimo. Quando ele começa a ver o espírito de Nikita, ele começa a entender que a vida material é apenas uma fase. E que todo aquele amor que ele recebeu, naqueles curtos 3 anos, e todo amor que ele recebeu e que ele sentiu, naqueles curtos 3 anos de sobrevivência física da sua filha, transformaram profundamente sua visão de mundo. E aqui tem um fenômeno muito legal. Depois de um contexto todo específico, que o livro conta muito bem, Andrei descobre quem foi a pessoa que planejou o acidente que culminou no desencarne, na morte da sua filha. E o que ele faz imediatamente? Vai lá e manda matar a pessoa que matou sua filha, certo? Sim ou não? Ele faz uma coisa que não é esperado para a maioria das pessoas, mas que já era esperado para a grandeza daquele espírito. Ele, apesar de descobrir, decide perdoar. Gente, isso é muito interessante. O Chico disse, numa conversa, perguntaram para ele qual que é a virtude mais difícil de ser desenvolvida. Tem isso em alguns livros de entrevista do Chico. O Chico falou isso enquanto era encarnado ainda. Discutindo com o Emmanuel, perguntaram, qual que é a virtude mais difícil de ser desenvolvida? E o Chico dizia, na minha opinião, eu acho que é o perdão. Talvez por isso que Jesus deixou o momento da cruz, que era o momento mais extremo da sua missão, para dizer a Deus, para que as pessoas ouvissem, Senhor, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E o Chico diz, quem aprende a perdoar, meio que toca a vida com qualquer coisa. Tudo que acontece, a pessoa dá um jeito de seguir adiante e vai além. Porque o perdão é libertador. Nesse momento, o espírito Andrei, do ponto de vista evolutivo, começa a se desvincular negativamente das ondas de ódio que ele tinha daquele grupo. Porque o perdão tem o condão de dissolver os laços que não são bons, os laços que são ruins na nossa caminhada evolutiva. E aí, é óbvio que tem algumas questões que queria até falar, viu, último, mas não vai dar, o tempo é curto. Eu ia contar para vocês, mas não vou não, tá? Tem algumas coisas muito interessantes nesse livro que vão agregar muito ao conhecimento pessoal de vocês. Então, assim, por exemplo, como é que a Nikita consegue ajudar esse grupo espiritual a se libertar dessa trama toda? Uma criança encarnada, 3 anos, viveu ali só 3 aninhos, como é que ela atua nessa trama para conseguir ajudar no processo? Será que ela continuou ajudando do plano espiritual? Será que ela continuou desembolando essa trama entre os envolvidos na história? Na verdade, a gente falou aqui basicamente 5, né? Andrei, Lise, Laura, filha deles, Boris e Sofia. Mas é óbvio que há uma série de outros personagens, são 5 centrais, que estão nessa trama e que sofrem os desdobramentos disso tudo. Como é que Andrei consegue se reaproximar de Boris e Sofia e consegue colaborar com o processo evolutivo deles? Será que foi possível? Será que não foi? O livro vai trabalhar essa trama e vai mostrar algumas coisas bem legais. Como é que a influência de Kardec impactou diretamente na evolução de Andrei e Lise? Será que esse contato gerou resultados positivos?
Será que esse contato gerou resultados futuros, talvez, na vida desse Andrei e na vida da Alice? Quem sabe? O livro não vai dizer. Quem sabe? Não sei, o livro, né? O livro sabe. O livro também conta uma reencarnação no Brasil na década de 40. O que isso pode ter a ver com os destinos dessas pessoas envolvidas na trama? Como é que essa fraternidade, Augusto César Neto, que nós estamos aqui, encarnados e desencarnados aqui nesse grupo físico, pode estar envolvida ou pode ajudar nesse processo? Pode ser que tenha alguma ligação, algum vínculo. O livro talvez vai explicar isso melhor. Quem sabe? E o que o próprio Andrei pode falar sobre o seu aprendizado? Essa eu vou trazer para vocês. As outras questões não. Mas o que o próprio Andrei aprendeu nisso eu vou trazer para vocês. O último capítulo do livro, chamado Falou e Disse. Alguém lembra qual é o nome do livro que o Augusto comunicou através do Chico? Ditou para o Chico e o Chico escreveu? Coincidência, né? Falou e Disse, o último capítulo 22. O próprio Andrei vai dizer como foi o impacto dele nessa história toda. E a gente pode trazer alguns trechinhos dele para servir de reflexão para a gente. Ele vai dizer que quando esse raio de sol foi ceifado da vida dele, ele se sentiu em solidão total. Alguém aqui conhece alguém que já passou pela perda de um filho encarnado? Conhece alguém que já passou por isso? Não precisa ter passado por isso. Conhece alguém que já passou? Como é que é lidar com essa dor? Algo fácil? Tranquilo? Quando o filho perde os pais, ele se torna órfão. Quando o pai perde o filho, qual é o nome que a gente dá? Nem tem nome. Por quê? É um cenário muito difícil. É por isso que o Andrei vai dizer pra gente que quando esse raio de sol foi ceifado da vida dele, ele se sentiu numa solidão total. O sono fugia, era um pesadelo sem fim. A vida era um pesadelo sem fim. No subconsciente dele, havia uma voz gritando constantemente por papai. E todo o tormento dele começava de novo assim que terminava. Um loop, uma sequência. Ele olhava pela vidraça, a agonia das tardes que morriam, juntamente com as esperanças de viver um dia mais alegre. O sol se punha e a esperança dele de viver dias melhores se punha também. Não é um fenômeno fácil para ninguém. Nós sabemos que ninguém perde ninguém. Mas a ausência das pessoas... Vocês lembram lá no início, quando a gente leu a mensagem do capítulo 4 do Falou e Disse, em que ele conta uma história que a perda de jovens e crianças, ao se formarem lágrimas, cria um caminho que liga a terra ao céu? Como é que ele deu o nome desse caminho? Alguém lembra? Saudade. O cenário que a gente vive hoje é um cenário que, graças a Deus, com a bênção da doutrina espírita, a gente já entende que não é um cenário de perda. Mas é evidente que a saudade fica. E não há problema nenhum nisso. O que a gente vê constantemente entre os espíritos é dizerem assim: as lágrimas dos encarnados afligem vocês do outro lado? A resposta deles é sim ou não? Depende. Se a lágrima é de angústia, eles se sentem profundamente angustiados. Se a lágrima é de saudade, eles se sentem lembrados. Alguém aqui gosta de ser lembrado, gente? Levanta o braço só para eu saber. Aniversário? Alguém gosta de receber mensagem? Gente, o ser humano gosta de ser lembrado. É evidente que os encarnados gostam. Mas a grande questão é que muitas vezes nós enviamos para eles, porque o pensamento é uma mensagem com o endereço certo, mandamos mensagens de angústia.
Como vocês se sentiriam? Quem tem filho aqui, levanta a mão, só para eu saber, nessa encarnação. Ok? Como vocês se sentiriam se o telefone de vocês tocasse agora não, que a Erika pediu para desligar, daqui a 20 minutos, e a filha ou o filho de vocês estivesse gritando angustiado do outro lado da linha? Vocês se sentiriam bem? Esquece o golpe, tá, gente? Filho de verdade. Vocês se sentiriam bem? Sim ou não? Só os encarnados agora, sim ou não? É óbvio que vocês não se sentiriam bem. Por quê? A mensagem que é direcionada para a gente nos coloca em angústia também. Então, quando a gente aqui está preso em revolta, quando a gente aqui está preso em raiva, revolta, vai? Revolta acho que é a melhor expressão. Quando a gente está preso em revolta, o que os nossos entes queridos recebem do outro lado? Revolta, tristeza. Quando a gente sente saudade, que é o caminho que liga a terra ao firmamento, eles se sentem lembrados. O Andrei nos conta mais. Arrancando qualquer novo sonho em minha alma, jamais encontrei a paz duradoura. Encontrei no passado. Raras vezes pude sorrir e verificar esse sorriso em minha lice. Jamais fomos os mesmos após o fato de perderem, que não perderam nada, né? De perderem fisicamente a Nikita. Apesar de retornarmos ao convívio dos amigos, tentando sentir as mesmas emoções, mas as agulhadas da saudade que nos feriram profundamente pareciam não ter cura. Quando Andrei recebe o querido hóspede, o Sr. Hippolyte Leon Denisard Rivail, vulgo Allan Kardec, a luz voltava a se acender e teimava em permanecer comigo. Suas palavras me serviram de consolo, me mostrando provas concretas da existência da vida em espírito. E quando ele contava sobre suas pesquisas em busca de respostas para a suposta morte, forças eu começava a encontrar, me trazendo alívio e a dor se amenizava mais um pouco. Quando nós aqui, gente, vou falar mais para os encarnados, isso não vai fazer tanto sentido para os desencarnados, porque eles sabem que estão desencarnados. Alguns, a maioria, vai. A maioria dos presentes aqui desencarnados sabem que estão desencarnados. Uma mensagem para nós encarnados. Quando nós nos apresentamos na tranquilidade da certeza da sobrevivência da alma, quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem acredita na sobrevivência do espírito após a morte? Levanta a mão para eu saber. Quem acredita? Gente, vocês estão completamente errados. Vocês não precisam acreditar nisso. Vocês podem ter certeza. Certeza. Há uma série de fenômenos. Esquece aquele papo de que morreu, acabou, materialista. Pega um livro igual Ciência da Vida Após a Morte, escrito pelo professor Alexandre Moreira Almeida, que vai estar bem claro para a gente o quanto de evidências nós temos, inclusive na ciência e na filosofia, da sobrevivência da alma. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, qual que é o cenário, gente? Nós não precisamos acreditar na vida após a alma. Isso aí foi quando a gente... Da sobrevivência da vida após a morte, obrigado. Nós podemos ter certeza. Há elementos suficientes para isso. E o cenário que a gente se encontra é que, pela pura e simples presença do professor Allan Kardec, a certeza da sobrevivência brotou no nosso querido Andrei. E ele começa, então, a enxergar a vida de uma outra forma. E mais interessante, forças eu começava a encontrar, me trazendo alívio e a dor se amenizava mais um pouco e cada vez mais. Ele guardou para sempre, na sua mente, as palavras que foram a certeza de uma esperança enviada por Deus na vida dele e na vida da amada Alice. Voltaremos ao reencontro e para o convívio daqueles que temporariamente se separaram de nós. A separação é temporária. Me dói muito a perda do meu raio de sol, que impactou e mudou completamente minha vida. Mas a história não terminou ali. Isso foi só um capítulo. Poderia dizer que um capítulo de um livro e um capítulo de uma história?
Talvez sim. E aí, o próprio Andrei vai dizer que, com a consoladora doutrina de Jesus, os desesperos que senti nas tardes e noites longas, numa dor constante, foram abrandadas consideravelmente. Recebi a esperança e a dor transformou-se numa suave tristeza. Vocês conseguem me dar um sinônimo da expressão suave tristeza? Lembrança, ok. Mas nós falamos uma palavra melhor, você está certo. Nós falamos de uma palavra melhor aqui, dessa suave tristeza. Saudade. Comecei a sufocar as lágrimas. Fugia do desabafo repetitivo que me causava mais males do que benefícios. A gente começa a sair da situação de ficar remoendo o problema. O problema existe. Ele perdeu a sua filha, que era o raio de sol dele, e que fez um impacto absurdo na sua existência a partir dali. Provavelmente, ele só se abriu da maneira que abriu para as verdades do Espírito a partir do contato com o professor Allan Kardec, por causa do sofrimento que o consumia na alma, como oportunidade divina de ir além, de seguir para frente. E aí, o próprio Andrei vai dizer que, pois o despertar de Laura foi assim renúncia, perdão, amor e trabalho. Ela, esse espírito tão valioso na minha vida, eu Andrei fazendo a avaliação dele, esse espírito tão valioso na minha existência, que impactou de forma tão positiva, traçou linhas verdadeiras na caridade e nesta renúncia com Jesus, exercitando o bem de forma que sua consciência se acalmou e os melhores sentimentos a levaram para a luz maior. E de uma forma muito sincera, honesta, aberta, bonita, o próprio Andrei vai dizer para a gente como foi o processo dele. Vocês lembram que quando ele descobriu quem havia planejado o desencarne da sua filha querida, e qual foi a atitude dele nesse momento? Poderia optar por vingar. Mas ele opta naquele momento por perdoar. É fácil perdoar, gente? Não, se o Chico falou com a Emmanuel, das mais difíceis, quem aprende a perdoar acaba resolvendo qualquer coisa na vida. É óbvio que é difícil fazer isso. Mas o Andrei vai nos dizer que o processo que fiz no perdão me custou muito. Foi fácil? Não, custou muito. Mas para a minha bela filha, tudo foi mais fácil de fazer. Opa! Quer dizer, então, que quando ela chegou no plano espiritual, a própria percepção dela mudou o cenário. Acho que vocês vão ver isso no livro, não vão? Deve ver? Deve ver. Imagino que sim. Seu despertar foi a chave que se abriu para a paz e os céus esperam por ela. E olha qual foi o impacto nele? Curou-se ao perdoar e acabou por me ensinar essa tática. Então o livro Laura, um raio de sol, na verdade, é uma grande oportunidade da gente refletir sobre as decisões estratégicas e táticas que a gente toma na nossa vida. E o quanto essas decisões impactam no nosso processo evolutivo e na maneira em que a gente avança adiante. É claro, gente, que vocês vão ter que ler o livro para poder entender alguns cenários dessas perguntas que eu trouxe aqui antes. Mas, para todos nós, fica a lição do Espírito Andrei, que, impactado por uma série de fenômenos que não são fáceis de superar, tomou as escolhas certas nos momentos certos e, com isso, angariou virtude para seguir adiante, apesar de. Esse é o nosso grande esforço. Seguir na vida, apesar de. Teremos frustrações, teremos dificuldades,
Mas nós não fomos criados para permanecer no deserto. Nós fomos criados para passar pelo deserto e entrar na terra prometida. Gente, muito obrigado por ninguém ter dormido durante a conversa. Deus abençoe vocês profundamente pela caridade e que o nosso querido Augusto seja agradecido pela oportunidade de falar aí da obra. Belezinha? Faz a prece, por favor. Deus te abençoe. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, se a gente estiver confortável para isso. E agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Quantos de nossos irmãos no plano físico gostariam de estar aqui e não podem por uma série de fatores? Então, somos gratos, Senhor, pela oportunidade dessa reunião. Nós também te agradecemos por esse maravilhoso fenômeno que é a mediunidade, para que nós possamos conhecer as histórias de nossos amigos espirituais e aprender com elas. À medida que nós conhecemos os enlaces e as tramas de outros espíritos ao longo do tempo e da jornada na Terra, nós temos oportunidade de evitar erros da nossa própria jornada pela aprendizagem com os erros dos nossos irmãos. Então, assim, Senhor, nós te agradecemos imensamente por essa oportunidade de convívio, por essa oportunidade de troca de afeto, e te pedimos que em todos os momentos da vida, Senhor, nos dê força para prosseguir e aprender com as dificuldades. Toca o coração de cada um dos presentes aqui hoje, Senhor, dentro ou fora do corpo físico, e que todos nós possamos sair daqui hoje, tocados por esse amor, melhores enquanto indivíduos e com ideias melhores para seguir adiante rumo à nossa evolução. Abençoa-nos hoje e sempre como filhos queridos, que assim seja.